Olá, boa tarde. Eu sou Graziele Maia, nós somos da turma Info 2M e estamos aqui para apresentar o podcast Lutas Além da Defesa Pessoal. Eu estou aqui junto com Raiele Ferreira, Gabriel Félix e a nossa professora, boxeadora, triatleta, karateca, Raila Albuquerque. Eita, e aí galerinha, um prazer enorme estar aqui com vocês, falar um pouco da minha história dentro das lutas, né, literárias, das lutas nas artes marciais, e para mim é um prazer enorme, depois de tanto tempo, estar aqui, né, ao lado dessa menina que era uma garotinha, e hoje está aqui me convidando, né, para fazer parte desse podcast. Seja muito bem-vinda. Raiele irá iniciar com as perguntas. Maria. Gente, meu nome é Raiele, como você já deve saber. Eu vou fazer as primeiras perguntas sobre a Raíla, né? Primeira pergunta, Raíla. Quem é a Raíla, além da profissional de educação física? Então, Raíla, além da profissional de educação física, é uma sonhadora desde que nasci, né? E eu acho interessante que hoje eu tenho 42 anos, desde 7 anos eu sou atleta de artes marciais, mas o mesmo sonho, a mesma perspectiva, a mesma vontade que eu tinha naquela idade, eu tenho hoje. Então, assim, eu sou uma profissional, Raíla Albuquerque, de educação física, trabalho com o objetivo de levar saúde e qualidade de vida para as pessoas, mas o mais importante, né, que eu descobri que eu tenho um propósito. O meu propósito é fazer com que as pessoas se valorizem e descubram o potencial enorme que tem dentro delas. Então, assim, esse é o meu propósito, além da minha profissão. Okay. O que despertou em você a paixão por atividade física aos 7 anos de idade? Então, o que despertou em mim foi a questão das dificuldades que eu tinha quando criança, de morar longe da escola, né, de vivenciar uma infância bem simples, né, bem humilde. E aí eu comecei a sentir sonhos, vontades, e foi quando eu comecei a pensar mais para esse lado de atividade física, né. Para começar, quando eu tinha 7 anos de idade, que estudava, a minha escola para minha casa eram 15 quilômetros de distância e eu ia de bicicleta. Então, muitas vezes, eu desmaiava no caminho porque eu estudava em escola pública, muitas vezes não tomava café antes de sair de casa, ficava muito triste quando sabia que não ia ter lanche na escola, porque eu sabia que depois de estudar a manhã toda, eu ia ter que pedalar quilômetros para chegar na minha casa com fome. Mas desmaiava, no outro dia de novo, uma perspectiva que tudo ia melhorar. Foi quando eu não tinha condições de fazer nenhuma modalidade, minha mãe não tinha condições de pagar. Foi quando eu tive a oportunidade de receber uma bolsa, de ser selecionada para fazer karatê. E eu comecei a fazer karatê na escola, gratuitamente, era apenas uma vez na semana. E minha mãe falava, poxa, Raíla, você passa a semana toda estudando, é difícil pedalando e você ainda vai no final de semana? Vou, porque eu queria muito. E aí fui selecionada para ainda mais vezes na semana e ir para academia. Só que o que acontecia? Eu ia de manhã para a escola, que era longe, chegava, descansava um pouco e ia tarde de novo para a academia. Então tudo era muito longe, tudo era muito difícil, mas a minha vontade maior de treinar, de me graduar, né, de pegar as faixas, era maior do que aquele obstáculo de não comer direito e a distância que eu tenho que percorrer para chegar na academia ou na escola. Bom, agora vamos partir para outro tópico, que é sobre artes marciais e triatlo. Acho que é assim que se fala. Bom, a primeira pergunta é o seguinte: o que as artes marciais ensinaram para a sua vida pessoal e profissional? Então, as artes marciais, para mim, é minha base. Hoje sou triatleta, maratonista, me preparando para fazer minha maratona agora no Rio de Janeiro, né? Vou fazer 42 quilômetros. Porém, a base de tudo para mim foi, né, e será as artes marciais. Por quê? Porque nas artes marciais você aprende, em primeiro lugar, respeito. Respeito com o professor, respeito com as pessoas, respeito com o seu colega de treino. Segundo, disciplina. E em terceiro, uma filosofia de vida que você vai levar a tudo que você aprende, aqueles princípios que você aprende na academia, não só para o treino, mas para a sua vida. Que filosofia é essa? Você é uma pessoa de caráter. Eu vou acordar 5 horas e vou correr, eu vou correr. Hoje eu não vou comer açúcar porque eu não posso, não vou comer. Eu vou respeitar as pessoas do meu lado, eu vou ter um olhar para o próximo, ter mais empatia. Então, isso tudo, por incrível que pareça, as pessoas que não conhecem a arte marcial, tudo isso você aprende, principalmente no karatê. O karatê, ele
Se dá muita disciplina, ele forma o seu caráter, né? Eu acho que é por isso que se chama karatê. Pois é, karatê, ele significa mãos vazias, né? Por que mãos vazias? Karatê. Porque não usa arma. E um significado mais abrangente ainda. O karateca, o lutador, tem que ter o coração vazio de maldade. Então ele tem que praticar, a modalidade foi criada para praticar, né, os karatê Shotokan, para que você tenha disciplina e princípios, não com o objetivo de atacar o próximo. Não com o objetivo de violência. Bom, a próxima pergunta é como foi as suas lutas, quer dizer, como foi sua transição das lutas para o triatlo? Então, me tornei faixa preta de karatê, quarto dan, fiz algumas lutas de Muay Thai, mas no boxe eu passei um bom tempo lutando. Foi a última arte marcial que eu lutei até 2020, até a pandemia. Então, 2 semanas antes da pandemia eu fiz minha última luta de boxe. E na pandemia, né, como todos nós ficamos ociosos, sem campeonatos, sem socialização, e aí eu continuei correndo, né, sempre fiz corrida pela questão cardiorrespiratória para ganhar resistência, né, nas lutas, mas também comecei a pedalar e eu sempre fui uma pessoa que gostei de quebrar tabus. Eu tinha passado por um momento de trauma com a natação, né, num passeio de uma escola, de vários alunos estarem se afogando ao mesmo tempo e eu tentar salvar e não conseguir e quase me afogar também, e eu fiquei com um trauma muito grande do mar, mesmo sendo professora de educação física, saber nadar e dar aula de natação infantil, eu fiquei com trauma do mar. E o que foi que eu fiz? Eu tenho que quebrar esse tabu. E aí eu fui, me matriculei para fazer aula de natação no mar, e eu comecei a fazer essas aulas de natação no mar. Tinha dia que eu chorava, e o professor sabia desse meu trauma, mas ele vai lá em tal boia, longe, assim, nadava 600 metros e voltava, e eu ia com medo, minhas pernas cheias, eu tremia e voltava. Então, de tanto fazer esse exercício de enfrentar esse meu medo, acabei me acostumando, e aí participei da minha primeira prova, dia 4, que é aquela prova onde você só nada 1 quilômetro e corre 5 quilômetros. Mas, como amante do esporte desde criança, eu via aquelas mulheres, nossa, não é normal, não pode ser humano. Uma pessoa que nada, depois pedala e por último ainda vai correr. Uma corrida que exige 3 modalidades. Não é possível. E eu sempre tive curiosidade de fazer essa modalidade. Então foi quando teve o campeonato de triatlo em 2021, aqui em Natal, e eu me inscrevi para participar dessa modalidade. Foi super emocionante. E aí participei dessa modalidade de triatlo, me apaixonei. Até então já tenho 15 provas de triatlo, faz 3 semanas que eu participei da última do Cangaço Triatlo, fui pódio. Nossa, então, são, assim, desafio, acho que a palavra desafio me atrai. Então, assim, foi assim que eu fui pro triatlo, na pandemia. Através da ociosidade eu mudei de modalidade. Aliás, não mudei, adicionei mais uma modalidade. Nossa, história é muito linda. Bom, agora eu vou passar para o meu my friend fazer algumas perguntas. Bora, my friend, faz aí a pergunta. Prazer, sou o Gabriel, como a Capuzinha já me apresentou. Prazer, Gabriel. Prazer. Eu gostaria de fazer algumas perguntas mais relacionadas à questão de como você trabalha e sobre as suas experiências mais desafiadoras. Então, primeiramente, você falou sobre a questão, tentar achar o potencial de cada pessoa. Sim. Mas eu queria saber, como a senhora faz isso na prática? Na prática, vamos lá. Então, eu conheço, a gente, quando começa a dar aula para um aluno, todo dia você vai conhecendo um pouquinho dessa pessoa e você vai observando que, as vontades ocultas, né? E outras pessoas, outras já mostram, eu quero ter vontade de fazer isso e aquilo relacionado a esporte e atividade física. Então, assim, eu acho que talvez, como eu já fui da área da luta e técnica, sempre gostei de estar impulsionando, então eu sempre procuro, além, né, de passar os exercícios, dar aquele feedback, conversar com o aluno, falar que ele é capaz, porque a parte mental, às vezes, chega a ser mais importante do que a parte física. É fazer com que você confie em você. Então, eu tenho vários alunos que tinham medo que, não consigo correr, hoje você corre, não consigo correr 1 quilômetro, hoje corre uma meia maratona. Tem alunos que só tinham o seu trabalho normal, mas hoje fazem a 4, nadam,
também no mar e correm. Então, assim, e por causa desses alunos, hoje, além de personal trainer, hoje eu tenho uma consultoria de corrida. Então, os meus alunos de corrida, foi ao contrário. Eu fui obrigada a criar uma assessoria online de corrida, porque eles eram meus alunos de musculação. E aí eu, né, incentivei cada um se inscrever numa prova. E ó, vamos todo mundo se inscrever nessa prova. Faltam 3 meses, agora a gente vai se preparar. E aí a galera toda, né, se empolgou e eu preparei, todo mundo participou. E muita gente fez meia maratona. Então, assim, pessoas que não davam 1 quilômetro conseguiram, né, correr 21. Mas por quê? É você olhar na cara do seu aluno, ó, cara, você consegue. É só você ter disciplina e treinar tanto de 3 dias na semana. Não, mas eu não consigo. Hoje todos conseguem. É só você querer, é só você treinar. Agora ninguém consegue de uma hora para outra sair correndo. É treino. Então, é basicamente assim que eu trabalho. Entendi. Gostaria de fazer uma pergunta para você, Raíla. Com relação a... Você falou que é bom dialogar com seus alunos e tudo, mas eu queria a sua opinião sobre uma coisa. Você concorda que quando você for dar um feedback para um aluno sobre o desempenho dele, é importante você destacar tanto os pontos bons no desempenho dele, quanto os pontos que ele tá meio falho, para não só botar ele para baixo, mas incentivar ao mesmo tempo? Pois é interessante você elogiar, mas também saber a forma que vai mostrar o ponto fraco. Eu mostro o ponto fraco e ao mesmo tempo já mostro uma forma de resolver. Você mostra um ponto positivo, mostra um ponto fraco e uma forma de resolver o ponto fraco. E aí, os dois, né? Aí eu sempre mostro, eu tô com você nessa. E aí, eu confio em você, você confia em você? Então vamos juntos. Então, assim, é importante mostrar que eu estou sempre junto da jornada dos meus alunos. E o resultado dele é a minha felicidade, entendeu? Então, assim, porque o que me move é ver os bons resultados, é colher frutos através dos meus alunos. Então, assim, se eu dou aula, né, se eu converso com meus alunos e ele evolui e fica feliz com essa evolução, então, para mim, eu ganhei tudo. É a melhor riqueza de um profissional. É muito importante saber dessa metodologia que você possui, porque muitas pessoas acabam, na hora que vão falar dos pontos fracos, esquecem de falar dos pontos bons daquela pessoa e acabam ressaltando só os pontos fracos e como melhorar, e isso acaba meio que dando uma queda na autoestima do aluno. Exatamente, você acaba pecando, você desmotiva o aluno e ele nem vai voltar mais no outro dia, com certeza, eu não tenho nem dúvida disso. E hoje nós não temos que ser aquele profissional técnico. Você tem que ter realmente o olho no olho, tem que sentir o aluno. Tem que ter o vínculo, né? Tem que ter esse vínculo realmente. E você tem que saber que o seu aluno vai fazer parte do seu dia a dia e que você, ele olha para você uma esperança. Então, assim, cara, eu sou esperança do aluno para fazer exercício físico, para emagrecer, para melhorar a saúde, para melhorar o bem-estar físico e mental. Então, ele está depositando toda a confiança em mim. Então, eu tenho que, de volta, né, retribuir com um excelente trabalho e um excelente olhar, não só um todo, como uma pessoa. E é por isso que muitos alunos e professores acabam se tornando amigos, né? Porque tem realmente essa ligação muito forte. É verdade. Hoje eu falo que eu tenho vários amigos. Meus alunos são meus amigos, né? E é tanto que eu partilho com eles os meus medos, né, os meus obstáculos, meu desafio. Quando eu fui competir pela primeira vez minha maratona, todo mundo sabia dos meus medos. Me lesionei antes da maratona, todo mundo sabia. Então, assim, a maioria vibra comigo, minhas conquistas, a maioria fica preocupado, né, em relação sobre os meus medos, né? Mas o mais interessante é que eles todos aprendem, né, esse mesmo comportamento. E acaba que depois eu percebo que eles agem comigo da mesma forma que eu acho. Você vai conseguir. Você não confia em você? Como é que você fala pra gente? Entendeu? Então, isso é legal. E isso é muito, muito bom e prazeroso mesmo. Já diziam antes que a gentileza gera gentileza, não é mesmo? Bom, muito obrigada, Raíla, por ter respondido esses meus questionamentos. Agora eu vou voltar para Gabriel. Obrigado, né? Depois de ter roubado a cena, né? Mas enfim. Que legal, Gabriel. Eu já sabe roubar bem direitinho, viu?
Mas, enfim, eu acho que tudo isso que a senhora falou, acho que seria bom também fazer uma pergunta, que é qual o seu diferencial como profissional? Porque, tipo, seria mais essa parte de motivacional, fazer a conexão com o aluno, ou seria outra Cara, coisa? sabe o que é meu maior diferencial? Eu tava até conversando com minha filha você acredita que eu parei pra pensar, essa semana que eu tenho esse diferencial, eu não sabia. Meu maior diferencial é o seguinte, desde criança, de criança, de 7 anos para cá, eu me envolvi com várias modalidades. Não só se envolver por se envolver, mas cada modalidade eu tive títulos, competi, até chegar aqui, né, com karatê, boxe, muay thai. Aí você tem uma triatleta, como correr maratona, você é personal trainer e tem meus alunos. O meu diferencial é você chegar na minha aula e dizer, poxa, eu tô cansado de fazer musculação. Ah, beleza, vamos lá para fora, vamos treinar um boxe. Ah, mas não quero. Então vamos uma piscina fazer natação. Entendeu? Então assim, hoje eu consigo oferecer um leque de modalidades e eu com certeza domino todas elas, porque eu ofereço um leque de modalidades na qual eu senti na prática e sinto até hoje. A emoção de treinar cada uma delas, a dificuldade de treinar cada uma delas e o prazer também. Então assim, hoje em dia, qual é o tabu das pessoas? Fazer a mesma coisa. Vou entrar naquela sala, naquela academia, vou andar naquela esteira. É a mesma coisa. Então, hoje eu tenho esse diferencial. Não precisa você perder peso só correndo ou só na esteira. Tem várias oportunidades. Porque são exercícios aeróbicos? São exercícios aeróbicos. Então, hoje é o meu diferencial. Eu não sou uma professora personal só de musculação. Entendi. Tá. Então, eu queria saber o que você faz para manter sua motivação nos dias que são mais difíceis para você. Pois é, nos dias mais difíceis, a minha motivação... Você acredita? A minha motivação é olhar para trás, ver a atleta que eu era e a pessoa que eu sou agora. Não é atleta atleta top de alto rendimento. Não, ver a criança que tem dificuldade para pedalar a distância, para ir para a escola, que não tinha comida em casa para tomar café e que desmaiava no caminho. Aí o que é que eu falo? E hoje... Tu tem um café da manhã, tu tem saúde, então levanta e vai embora. Cuida, mulher, deixa de preguiça. Acorda, bora, rapá, tem menininha não. Esse tipo de comparação com quem você era antes, esse tipo de desenvolvimento, acaba ajudando muito. Por exemplo, muitos artistas também, eles ficam se comparando com outros artistas que eles veem, ao invés de olhar para trás. Só que, mesmo, né? por exemplo, se você ficar se comparando com outro artista, você tem em mente que você nunca vai ser igual a ele, porque ele é ele, você é você. Mas se você olhar para quem você era anos atrás, que só desenhava boneco de palito, e olhar para o seu último desenho agora, tu não vai ver a evolução, não? E com certeza vai ficar motivada a melhorar cada vez mais. Então, exatamente. Exatamente, é sobre isso. Enfim, agora eu gostaria de saber algumas dicas para o público. Por exemplo, que conselho você daria para quem quer começar a se exercitar, mas sente medo ou insegurança? Então, você que quer começar, né, começa devagarinho, não tenha medo. Seja lá qual for a modalidade, nunca vá se espelhar na pessoa que está lá em cima do alto rendimento. Não. Lembre-se, o cara que correu 42 quilômetros, primeiro ele começou caminhando 1 quilômetro ou 100 metros. O cara que nadou 10 quilômetros, primeiro ele começou fazendo bolinha na piscina. Qual legado você gostaria de deixar para seus alunos e seguidores? Então, de acreditar mais em si, acreditar e correr atrás, não ficar esperando as coisas acontecer. E até minha irmã não gosta quando eu falo isso, nós não sabemos o dia da manhã. Então, viver o presente, viver o hoje com muita intensidade. Certo. Agora, nossa última pergunta. Se você pudesse conversar com a Raila de 7 anos, o que você diria a ela? Eu ia dizer, parabéns porque você passa por tudo aquilo, com fome, morando numa casinha que nem... Cidade de Taipa, tudo era feito a casinha. Sem perspectiva, negra, sem condições financeiras nenhuma, nem para comprar o kimono de lutar. Eu gostaria de dizer para ela, cara, você é uma menina foda porque você não desistiu. Pronto.
Me fez chorar, meu Deus. Muito bom te ver de novo, Eu não Raia. gosto de falar da minha criança. Minha criança é muito sofrida, bichinha. Minha criança é muito... Foi um prazer receber você aqui. Você é uma profissional maravilhosa. Você é alguém que eu admiro até hoje. Que inclusive eu tava com muita saudade, mas na correria. E é isso, pessoal. Chegamos ao final do nosso podcast. Espero que tenham gostado. E é isso. Tchau. Uhul.